Fala, vorazes! Eu sou o professor Lafayette e hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão 120 do Enem 2022. É uma questão de biologia que fala um pouquinho sobre genética, mais precisamente sobre o comportamento cromossômico do cromossomo X durante a inativação na formação do embrião. Então, para a gente tentar se situar um pouco nessa questão, eu coloquei aqui a imagem, né, da prova, onde mostra a fusão a fusão dos gametas durante a reprodução, né? E aí então nós temos aqui o gameta masculino, e esse gameta masculino ele está transportando 22 cromossomos autossômicos e um cromossomo X. No outro gameta, nós temos o gameta feminino, e o gameta feminino também transporta 22 cromossomos autossômicos mais um cromossomo X. No caso do gameta feminino, sempre vai ser cromossomo X, né? E que o sexo heterogamético, então, é o sexo masculino, onde ali, então, você pode perceber que o que foi usado para fazer essa fecundação era o que transportava o cromossomo X. Nesse caso, gerou um zigoto, 44 cromossomos autossômicos, mais um par sexual X. Bom, aqui acontece uma situação interessante. E durante essa formação, um par de cromossomo X precisa sofrer a inativação de um deles. E aí essa inativação ela é aleatória, né? Ou seja, ela pode acontecer em qualquer um deles, seja de origem masculina ou de origem feminina. A gente pode entender que esses pares de cromossomos sexuais, eles têm origens distintas. E por eles terem origens distintas, eles estão trazendo patrimônios genéticos distintos. O que a gente pode entender aqui? Que dependendo do tipo de formação de genótipo, esse cromossomo X ele pode estar transportando um alelo recessivo para alguma característica genética que não seja, né, relativamente boa. Então, vamos imaginar aqui uma questão do daltonismo, né? Sabemos que o daltonismo é uma herança sexual ligada ao X. Então, nós temos aqui o XDzão e o XDzinho. Nesse caso, essa mulher aqui, ela é portadora do daltonismo, né? Não é o caso da questão, a questão não está trazendo isso, mas só para exemplificar. Mas o que acontece? Durante a formação do zigoto, nós percebemos aqui que um dos cromossomos carrega um alelo bom, enquanto que o outro um alelo não tão bom, né? Então, o que a gente pode imaginar? Para essa mulher, ela vai ser só portadora, mas ela vai conviver aí com a possibilidade de passar um alelo recessivo para os seus descendentes, o que pode gerar um daltonismo na sua prole. Agora, o que a gente entende com relação a essa mulher? Bom, durante a formação do embrião, esse zigoto vai aleatoriamente escolher um dos cromossomos para inativar. Durante a inativação, né, esse cromossomo, ele, na maioria das vezes, ele não vai ser usado. Então ele vai formar, até vou desenhar aqui mais ou menos, o que na célula a gente vê lá no DNA como sendo um pontinho, né, esse pontinho mais compacto, que é o cromossomo conhecido como corpúsculo de Barr, ou a cromatina sexual. Ele vai ficar inativo, mas como não sabemos exatamente como que ocorre essa escolha, né, a gente acredita que seja aleatório, pode inativar tanto o cromossomo de origem feminino quanto o cromossomo de origem masculino. Então isso é aleatório. Agora, com relação à inativação depois que ocorre a primeira divisão mitótica, nós vamos ter então a formação de dois grupos celulares, que é o que está representado aqui na questão, né? Um grupo que representa a origem feminina, vamos pegar aqui e vamos pintar as áreas onde ocorreu a formação de células, né, de origem feminina, e uma outra região que é formada a partir da divisão celular dessa célula de origem masculina. Então, isso é o que gera o que a gente chama de comportamento de mosaicismo, né? Ou seja, as partes do corpo, algumas delas vão ser formadas a partir daquele cromossomo que ficou ativo
de origem masculino e uma parte de origem feminina. Bom, já sabemos o que é mosaicismo, então, né? Nós temos no corpo dois grupos de células diferentes. Um com o cromossomo X masculino ativo e outro com o cromossomo X feminino ativo. Nesse caso, né, o que a gente pode entender aqui? Ó? O cromossomo X paterno, eu troquei aqui a cor, mas o vermelho vai ser então o paterno e o azul vai ser o materno. Né? Então, e o X o paterno. O X vermelho paterno. Agora nós podemos dizer que na questão em si, o que ele está abordando? Entre as mulheres heterozigotas, para doenças determinadas por genes ligados ao sexo, ou seja, o daltonismo é uma situação dessa, então cabe aqui essa análise que a gente fez. Essa inativação tem como consequência a ocorrência de, né? Bom, ou seja, no adulto, o que essa inativação vai resultar? Olhem aqui então as alternativas. Nós temos como alternativa, né, vamos aqui pegar, vamos excluir aquelas que de cara a gente consegue perceber que não tem nada a ver. E a primeira delas é a B. Vamos pegar aqui a B. Por que a B ela não faz parte do grupo de alternativas possíveis? Então deixa eu pegar aqui a caneta e vamos analisar. O que é uma mutação gênica? Vamos lembrar o que é uma mutação gênica. A mutação gênica é quando um gene, ou seja, você tem lá um trecho do DNA, e nesse trecho do DNA você tem uma sequência de nucleotídeos. Tem aqui o A, T, C, G, T, T, A, C, C. Quando você tem uma sequência de DNA definindo o que é um gene, todas as proteínas produzidas a partir daquela sequência, elas vão ter o mesmo padrão de formação de aminoácidos, ou seja, vão ser sempre a mesma proteína. Essa informação é que é passada pelos pais para os filhos através dos gametas. Só que quando ocorre uma mutação, uma das mutações que pode acontecer, né, um caso de mutação que pode acontecer, é justamente a troca de uma letrinha, né, e essa troca produzir uma proteína diferente. Então ali tinha uma timina, agora imagina a gente colocando aqui uma adenina. Essa adenina aqui é um nucleotídeo que não está no DNA original. Então isso gera o que a gente chama de mutação gênica, porque essa mutação altera a característica do gene. O que isso resulta? Isso resulta numa proteína, já que uma sequência de 3 nucleotídeos, né, forma um aminoácido, né, forma não, na verdade determina a posição de um aminoácido, então nós teríamos 3 aminoácidos, e esses aminoácidos, no caso o segundo aqui, seria um aminoácido que acabaria gerando uma proteína mutante. O que tem a ver com a questão? Nada, né, porque a questão está falando de uma alteração no fenótipo do sujeito provocado pela inativação do cromossomo X. Não está falando aí que o sujeito desenvolveu uma característica nova, né? Ou desenvolveu uma fisiologia nova, ou um fenótipo novo. Não é o que aconteceu aqui. Aqui ocorreu, na verdade, uma distribuição celular na hora da formação do embrião com origens genéticas distintas. Então não é um caso de mutação. Outro ponto que vale a gente analisar, que também dá para descartar de cara, é o conceito de interação gênica, a alternativa C. Por quê? O que é uma interação gênica? A interação gênica acontece quando dois genes, então dois genes distintos, acabam sendo usados para determinar um fenótipo. Por exemplo, interação gênica do tipo epistática, né? Ou seja, epistasia. O que é a epistasia? Você tem um gene que determina uma característica fenotípica, vamos pegar aqui, por exemplo, o gene A. Esse gene A determina a cor branca e, né, esse gene A tem uma versão alélica, então o azão aqui,
E tem uma versão alélica que representa a cor preta, que é o Azinho. Agora, esse gene, ele vai ter duas versões, ou dois alelos. Se a gente analisasse só a expressão dele, o sujeito poderia ser azão-azão, que seria branco, azão-azinho, que também seria branco, uma questão de genética determinante aí, né, uma com dominância completa, ou azinho-azinho seria preto. Então, um indivíduo preto seria aquele que é homólogo recessivo. Agora, o que acontece na epistasia é que existe um outro gene, vou colocar aqui como gene B, e esse gene B, ele tem uma força de controle sobre o gene A. Ou seja, ele vai atuar sobre esse gene e vai dizer se ele vai sofrer uma expressão, vamos botar aqui o Bzão expressa, ou ele não vai sofrer uma expressão. Ou seja, quando o Bzinho ocorre, ele não vai se expressar. Então quer dizer que eu tenho dois genes distintos que interagindo determinam se o sujeito vai ser branco ou preto, ou se não apresenta cor nenhuma, né? Ou geralmente nesse caso o indivíduo é albino, né? Eu usei preto e branco, mas poderia usar qualquer outro exemplo aqui. Mas o que a gente tem que entender é que é uma interação gênica, ou seja, genes diferentes que podem estar até em cromossomos diferentes interagem determinando um certo fenótipo. Agora a gente vai também associar agora uma terceira resposta dessa que também não faz muito sentido, que é a A. Vamos tentar entender o que é uma pleiotropia. Vamos relembrar o que é uma pleiotropia. A pleiotropia é um tipo de herança genética que normalmente está associado a um único gene, diferente da interação gênica, um único gene. Só que o que a gente percebe é que durante a expressão desse gene, você tem a formação de vários fenótipos distintos, mas que todos eles estão associados a esse gene apenas. Então, um exemplo, né, que normalmente é utilizado nas aulas de biologia é a síndrome de Marfan. Deixa eu pegar, trocar aqui a caneta. A síndrome de Marfan. Opa. A síndrome de Marfan. A síndrome de Marfan, ela apresenta aí uma condição de expressão de um determinado gene e afeta várias características no sujeito. Ela é conhecida também pela síndrome do problema do colágeno, né? Porque o colágeno é a proteína que dá sustentação aí à pele, também reforça tendões, ligamentos, né? E a pessoa que tem a síndrome de Marfan, uma das características dela é ter uma elasticidade além do normal, né? Então, principalmente nas articulações. É comum a gente ver na internet, por exemplo, pessoas cruzando o polegar e depois fechando a mão aqui de um jeito nada anatômico, né? E isso é uma das características da síndrome de Marfan. Outra característica da síndrome de Marfan é a aracnodactília, que são dedos muito grandes, né? Dedos fora daquilo que a gente entende por normal. E esses dedos finos e longos dão aspectos aí de perna de aranha, por isso aracnodactília, né? Outras características que estão associadas, além de problemas relacionados ao coração, é o que a gente chama de peito escavado, que é uma depressão na região do externo. Isso associado aí ao problema cardíaco e pulmonar. Então, são vários fenótipos que estão associados à expressão de um único gene. E então, quando você tem esse caso, você tem o que a gente chama de pleiotropia, e não o oposto, né, que seria a interação gênica. Então, esses três a gente consegue excluir de imediato. Então, a gente consegue excluir pleiotropia porque sabemos que é a expressão de um gene gerando vários fenótipos distintos. A mutação gênica é, na verdade, uma alteração
no gene provocada por uma troca, uma deleção ou uma adição de um nucleotídeo num setor específico do DNA. A interação gênica é quando dois genes distintos interagem para a expressão de um determinado fenótipo. Então, o contrário da pleiotropia. Aí sobrou aí penetrância incompleta e expressividade variável. Vamos tentar relembrar então o que é uma penetrância e o que é uma penetrância incompleta. Bom, para a gente tentar entender o que é penetrância, durante um tempo atrás acreditava-se que se você tivesse um determinado gene, você ia expressar a característica daquele fenótipo. Chamou-se até na época de ditadura genética, né? Ou seja, se você tivesse herdado um gene para câncer, você ia ter o câncer. Mas os estudos acabaram gerando um certo nível de compreensão maior de genética e percebeu-se que não basta você ter um gene para que ele se expresse. Às vezes você vai ter o gene e ele nunca vai se expressar. E aí então surgiram conceitos associados a isso e um deles é o conceito de penetrância. Ou seja, qual é a capacidade de um gene se expressar na população. Geralmente isso é expresso em grau de percentagem. Então, por exemplo, de 100 pessoas que têm aquele gene, 40% delas, ou seja, 40 pessoas expressaram o fenótipo daquele gene. Os outros, mesmo tendo, expressaram um fenótipo diferente. O grau de penetrância, então ele, de certa forma, explica por que muitas vezes uma pessoa não tem um determinado fenótipo, o seu cônjuge também não tem, e mesmo esse fenótipo ser determinado por um alelo dominante, eles não expressam aquela característica, mas no seu filho, né, por ele ter herdado esse conjunto de gene dominante dos pais, ele acaba expressando aquela característica. Bom, nesse caso, a penetrância incompleta, ela percebe-se muito comumente no fenótipo de pessoas que têm mais de 5 dedos. Polidactília é o nome dessa alteração. A polidactília, o nome está dizendo poli, vários, dáctilo vem de dedo, né? Então, vários dedos, mas mais do que 5. A grande maioria da população, né, que tem polidactília, hoje em dia o grau de penetrância da polidactília, ou seja, pessoas que têm o alelo dominante, porque é uma herança dominante, apenas 36% das pessoas portadoras expressam essa característica, né, a 6 dedos. Pode ter pessoas com mais de 6 dedos, aí o grau de penetrância é ainda menor, mas a gente, né, geralmente aí associa a polidactília a uma expressividade de 36%. Por que não é penetrância incompleta aqui? Porque aqui nós estamos vendo que a expressividade de um determinado fenótipo, que é o que causa o mosaicismo, está num indivíduo só e não na população. Penetrância geralmente é expressa, analisada, né, na população. Ou seja, o percentual de pessoas que têm o alelo dominante, mas que não expressam ou expressam o fenótipo de 6 dedos ou mais. No caso aqui, o indivíduo apresenta um fenótipo no organismo. Braços, pernas, tronco, com origens genéticas distintas. Então, não é penetrância incompleta. Então sobrou aqui a E. E a E é a expressividade variável. O que é expressividade variável? Nós estamos falando de expressão de um gene, ou seja, fenótipo. Quando o indivíduo ele é portador do mosaicismo, setores do corpo dele, aqui assinalado pelas cores vermelho e azul, apresentam células que se originaram daquela primeira segmentação, daquela primeira divisão, onde uma das células inativou o cromossomo X de origem paterno
e a outra célula o cromossomo X materno. Então, no indivíduo, não na população, uma outra pessoa na população pode expressar essa circunstância de uma forma diferente. Pode ser só a cabeça, ou só do meio do corpo para baixo, só do meio do corpo para cima. Pode ser manchas maiores ou menores, né, de padrões genéticos diferentes. Então, não há uma regularidade ao ponto de você definir aí por uma frequência, né, assim como é possível na penetrância incompleta. Então, expressividade variável, que é a resposta correta, é em função de que essa expressão fenotípica, causada pela presença de alelos diferentes, né? Então, aqui, se a gente fosse trazer para uma questão do daltonismo, uma frequência, né, na população de mulheres portadoras do daltonismo, isso aí é possível verificar, é uma condição genética até bem compreendida, mas no indivíduo, ou seja, cada indivíduo pode ter porções do corpo onde em alguns, né, segmentos celulares você vai encontrar a expressão do gene Dzão associado ao cromossomo X, em outras partes o Dzinho. Em geral, para as mulheres, só abrindo aqui um parêntese, para as mulheres portadoras, a gente, né, entende que porque elas têm a expressão aqui, mesmo numa condição de mosaicismo, equivalente ou próxima de 50%, e isso está muito associado à região funcional desse gene, que é a questão dos olhos, né? Uma mulher que tenha 50% apenas de expressividade do gene Dzão, ela tem uma condição visual tão boa que ela aparentemente não é daltônica. Embora costuma-se ensinar e dizer que nessas condições a mulher não é daltônica ou ela não expressa o daltonismo, isso não é bem verdade, né? Estudos mostram que a capacidade visual de mulheres portadoras comparada a mulheres não portadoras deixa um pouco a desejar. Não é o suficiente para ser comparado com mulheres daltônicas, né? Mas também não é exatamente tão boa quanto das mulheres que não são daltônicas. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né? Vale a pena relembrar aí esses conceitos de genética associadas às disjunções cromossômicas lá na mitose, para ver como isso acontece, também na meiose, para ver como esses genes são formados e divididos, né, para que posteriormente sejam expressados. Isso vale a pena bastante para você tentar entender essas questões. Agora, são genéticas conceituais, né? Então, relembrar o conceito de pleiotropia, o que é uma mutação, ter claro na cabeça os tipos de mutação, mutação cromossômica, mutação gênica, deleção, inserção, são todos padrões de comportamento do DNA que, de certa forma, podem ser cobrados em questões como essa ou questões isoladas. Interação gênica, né? Padrão genético um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado lá no azão azinho, né, na segunda lei de Mendel. Então a interação gênica é uma variação da lei de Mendel, né? Penetrância incompleta, às vezes fala-se muito pouco sobre isso, estuda-se muito pouco sobre isso no ensino médio, vale a pena compensar o estudo aí com vontade, com determinação, e se você fizer isso com certeza, né, fazer bastante leitura, você vai entender porque não é um conceito muito difícil. Eu fico por aqui, né, desejo que vocês façam bons estudos. Se gostou do vídeo, dá um like, ajuda bastante aí no nosso projeto e compartilha, né? Fala para o seu colega, explica para ele aí que tem um canal novo, que vai ajudar também, é mais uma opção. E se gostarem, né, contem com a gente, nós do Simplifica Online, vamos estar publicando em várias áreas de conhecimento essas correções, e aí você pode ter num lugar só bastante informação correta
e você pode fazer uso dela da melhor maneira possível. Fiquem com Deus e a gente se vê aí numa próxima. Tchau, tchau!